Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos a Bíblia segue com segurança. E daqui a 2 programas já estaremos estudando mais um novo livro bíblico. Estaremos iniciando os estudos nas profecias de Zacarias. Portanto, prepare-se, porque desenvolveremos esse estudo em 25 programas. Agora, uma palavra também de gratidão pelas correspondências que têm chegado até nós, nos dando o retorno sobre como você tem recebido, qual tem sido o valor do nosso programa. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos a cada dia compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje eu registro o e-mail que o Jaime Dantas, de Goiânia, nos escreveu. Capital do estado de Goiás, ele nos mandou a seguinte mensagem. Sou ouvinte da Rádio Transmundial há mais do que 30 anos. Agora, apesar de estar com 85 anos, acompanho também o Através da Bíblia e volto a estudar na mesma escola com outro professor, Itamir Neves. O tempo passou e a escola se transformou num grande seminário. Dou graças a Deus porque, por meio da rádio Paz FM, estou ouvindo a RTM. O propósito da RTM é evangelizar, é divulgar a palavra de Deus a toda criatura, como está acontecendo agora com você, pastor Itamir. Considero-o Através da Bíblia como um dos melhores seminários do Brasil. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor. Jaime Dantas. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para mudar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Como gostaríamos de saber qual tem sido o valor do programa, realmente nós precisamos que vocês escrevam para nós. Compartilhem suas experiências, deem suas sugestões, façam suas perguntas. Nós queremos adequar cada vez mais o programa àquilo que lhe seja melhor. Nós queremos manter a nossa fidelidade à palavra de Deus, mas queremos abençoar os nossos queridos ouvintes. Por isso agora eu quero convidar você, Jaime, e a todos os que estão nesse momento em sintonia conosco, para elevarmos os nossos pensamentos e falarmos com Deus numa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos também porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Querido Deus, Te agradecemos porque o Senhor apaga de nós as nossas transgressões e porque a Tua palavra nos capacita a andar de modo agradável diante do Senhor. Te pedimos que o Senhor nos ilumines pelo Teu Espírito no programa de hoje e Tu nos capacites a viver conforme o Teu querer. Oramos com muita gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o penúltimo parágrafo do livro de Ageu. Vamos estudar 2 versículos do capítulo 2. Ageu, capítulo 2, versículos 18 e 19.
Aqui ainda estudamos a terceira mensagem do profeta Ageu, que teve início lá no versículo 10. Conforme o nosso programa inicial, essa mensagem foi denominada Palavra de Desafio, na qual Deus, através de Ageu, pedia santificação, pureza, renovação do zelo, para que Deus pudesse os abençoar. Essa mensagem foi proferida no 24º dia do 9º mês, isso é, do mês de Quisleu, equivalente aos nossos meses de dezembro, novembro e dezembro. Isso é, no 2º ano do rei Dario. Ora, essa mensagem era importante, pois o povo estava esperando uma volta de prosperidade material desde o primeiro dia em que tinham iniciado a reconstrução do templo há 3 meses, conforme 1:15. Essa mensagem foi importante, pois a lição que ela nos transmite é fundamental, inclusive, para o desenvolvimento da nossa relação com Deus. Pelo trabalho que faziam, depois dos apelos feitos pelo profeta de Deus, os judeus que tinham voltado da Babilônia entendiam que agora eles tinham méritos diante de Deus. Por quê? Porque estavam trabalhando para Deus. Entendiam que o trabalho feito no templo, na reconstrução da casa do Senhor, lhes dava o direito, lhes proporcionaria bênçãos materiais, bênçãos que já deviam estar experimentando. Ageu, então, afirmou claramente ao povo que não se deveria esperar nenhuma recompensa física ou material da parte de Deus. Deus não tinha nenhuma obrigação para com eles. Ageu tinha mostrado claramente aos líderes do povo e ao próprio povo que quando uma pessoa cerimonialmente impura tocava em algum objeto ou pessoa, esse objeto ou pessoa se tornaria contaminado. Você lembra dos versículos 11 a 14. O profeta de Deus também tinha mostrado que se alguém impuro tocasse num objeto, pessoa ou local santo, esse impuro não se tornaria puro cerimonialmente. Ageu mostrou-lhes que, embora estivessem envolvidos na reconstrução do templo, na reedificação do templo, um templo puro, consagrado ao Senhor, eles não tinham se tornado santos e não tinham qualquer mérito diante de Deus. Os hebreus teriam que aprender que não era pelo fato de estarem reconstruindo o templo, um lugar santo, um lugar separado para o Senhor, não era por isso que eles tinham se tornado santos e puros diante de Deus. Não, isso não acontecia. Em vez de terem mérito especial, eles estavam contaminados e assim contaminavam as obras que faziam. As obras de reconstrução do templo estavam sendo feitas contaminadas pelo mal, pelo pecado. Todos nós temos que entender que nada que possamos fazer nos faz ter méritos diante de Deus. O que Deus valoriza é um coração quebrantado, como disse o salmista. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. Querido amigo, nada do que possamos fazer, todas as nossas justiças não são meritórias diante de Deus, não conseguem e não agradam a Deus. O profeta Isaías também tinha dito: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, 6. A única maneira pela qual nos tornamos aceitáveis diante de Deus é quando Deus mesmo derrama sobre nós a sua graça. É só a graça de Deus que os faria aceitáveis diante dele, e não os sacrifícios, e não eram as obras da reconstrução do templo. Não, somente quando se arrependessem e quebrantassem os seus corações, é que Deus os aceitaria e daria suas bênçãos
para eles. Então, diante dessas verdades, vamos estudar esses versos sob o seguinte título: Os requisitos de Deus para as bênçãos do Senhor. Os requisitos de Deus para as bênçãos que Ele mesmo nos dá, com base em Ageu capítulo 2, versículos 18 e 19. Querido amigo, os hebreus agora estavam numa nova etapa do seu relacionamento com Deus. Por terem lançado os fundamentos do templo, Deus estaria lhes retribuindo, dando-lhes estabilidade e retirando as pragas de sobre as suas obras. Deus apelou para que considerassem, para que pensassem em suas vidas, para que refletissem. Considerai, pois, vos rogo, desde esse dia em diante, considerai essas coisas. São palavras do versículo 18. Deus estabeleceu uma data e, a partir dela, o povo podia ver a diferença em suas vidas terrenas. Após o 24º dia do 9º mês do 2º ano de Dario, dia em que foi reiniciada a obra da restauração do templo, ou desde que se inaugurou as obras da reconstrução do templo, tudo iria mudar. Antes de lançarem o fundamento do templo, havia instabilidade de alimentos, mas após iniciarem a construção do templo, se daria o início de um novo tempo. Um tempo estipulado em que Deus os abençoaria. Essa era a grande notícia. Era uma notícia que lhes estimulava e lhes encorajava. Tinham, entretanto, que reconhecer os seus pecados, sua impureza, sua negligência. Tinham que pensar nas suas vidas, tinham que se arrepender. Quando isso acontecesse, aí sim, Deus lhes abençoaria abundantemente. Então, o princípio que extraímos desse texto, para o qual eu chamo a sua atenção, é visto nessa frase: somente quando consideramos as circunstâncias sob o ponto de vista divino, percebemos os seus requisitos para nos abençoar. Repito, esse é um princípio desafiador para todos nós, plenamente aplicável à nossa vida. Somente quando consideramos as circunstâncias sob o ponto de vista divino, percebemos seus requisitos para nos abençoar. Nesse texto, então, encontramos 5 atitudes que Deus requer de nós para que nos abençoe. A primeira atitude que Deus requer para nos abençoar é considerarmos nossas circunstâncias. Versículo 18. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Outra vez se usa a fórmula considerai, e o tempo determinado era desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Veja Esdras 3:10. O convite, então, é para que, considerando o passado, considerando as circunstâncias difíceis, decidisse então trabalhar corretamente, com o coração quebrantado, com atitudes agradáveis a Deus. Se assim decidissem, Deus lhes daria suas bênçãos. Deus lhes abençoaria de modo especial. A segunda atitude que Deus requer para nos abençoar, então, é lembrarmos do nosso trabalho. É considerarmos o nosso trabalho. Veja o versículo 18 novamente. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. A mensagem era clara. A conclusão da restauração do templo traria as bênçãos divinas tão ansiosamente aguardadas. Mas precisavam trabalhar arduamente. Porém, além do trabalho, deveriam ter uma vida correta e agradável, honesta, pura, diante do Senhor. Já tinham iniciado o trabalho, os fundamentos do templo já tinham sido colocados, já havia há 16 anos passados. Veja lá em Esdras 3:10-12. Então, eles precisavam refletir sobre os acontecimentos,
pois de acordo com uma correta leitura no hebraico, o texto mostra que o povo deveria refletir, considerar, a partir do quê? Daquele dia em que começaram a obra da reconstrução, a partir do dia em que começaram a colocar as pedras sobre pedras, conforme capítulo 1, versículo 15. Assim, eles deviam perceber que estavam sofrendo. Agora, por que, mesmo trabalhando, ainda sofriam? Porque Deus exige integridade. Deus não quer apenas realizações, apenas os cumprimentos dos rituais. Deus quer a nossa adoração, e a nossa oração deve ser feita em espírito e em verdade. E a pergunta que eu faço é se essa é a sua adoração. Você tem adorado o Senhor em espírito e em verdade? A terceira atitude que Deus requer para nos abençoar é constatarmos a sua disciplina. Versículo 19. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Querido amigo, Ageu queria lhes mostrar que, tendo em vista o passado, observariam quantas dificuldades lhes tinham ocorrido em virtude do pecado que eles cometiam, em virtude da impureza e da negligência com que trabalhavam e ofereciam seus sacrifícios a Deus. Essa palavra divina demonstrava que o povo estava passando necessidades. O que a terra produzia não dava para o povo armazenar. Eles não tinham sementes o bastante para que pudessem armazenar nos celeiros. Eles deviam, então, considerar que a falta não era somente de sementes, antes faltava os frutos da videira, da figueira, da romeira, da oliveira. Deus ordenou ao povo, então, que considerassem, ou seja, que analisassem os eventos comparando a produtividade da terra antes e depois de lançarem os fundamentos do templo. Quando verificassem que Deus os disciplinava, deveriam se arrepender, deveriam mudar de atitude, pois a promessa era especial. De agora em diante, as circunstâncias iriam mudar. A quarta atitude que Deus requer para nos abençoar é entender a mensagem da escassez. Versículo 19. Novamente eu leio para você esse versículo. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Querido amigo, Ageu lhes assegurou as bênçãos divinas quando decidissem abandonar a sua preguiça, a indolência, a negligência. Quando decidissem abandonar a impureza dos seus corações, Deus usou a escassez para lhes chamar a atenção. A falta de alimentos deveria sensibilizá-los. Tinham sido castigados duramente por Deus. Porém, a disciplina, se aceita por eles, os conduziria às bênçãos aguardadas. É importante mencionarmos que essa passagem, esse apelo para o arrependimento, não era algo novo. Além de ter sido estabelecida na lei, conforme vimos no programa passado, com base em Deuteronômio 28, mesmo antes da queda de Jerusalém, através da Babilônia, o Senhor tinha usado Amós para lhes advertir severamente. Amós tinha deixado claro que era necessária uma conversão genuína. Você deve se lembrar dessas palavras. É um texto longo, mas vale a pena nós lermos. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva não teve, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 9. Feri-vos com o crescimento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a
o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós 4, 6 a 13. Querido amigo, repare que por 5 vezes Deus reclama da falta de conversão. Na verdade, o que Deus requer de cada um de nós é uma conversão genuína. É a nossa submissão à sua disciplina. É a nossa confissão do nosso pecado. Quando isso acontece, Ele nos abençoa conforme a sua promessa. Você está disposto a se arrepender e assim experimentar as bênçãos de Deus? A quinta atitude que Deus requer para nos abençoar é confiarmos na sua bondosa promessa. Eu leio para você de novo o versículo 19. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Querido amigo, Deus se dirigiu ao povo por intermédio de Ageu e fez com que eles constatassem que ainda não havia semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não estavam também dando seus frutos. Afinal, havia esperança? Sim, poderiam ter esperança. Por quê? Desde esse dia vos abençoarei. Mesmo que essa bênção já estava presente para Deus, as consequências dos seus pecados passados ainda os impedia de usufruir as bênçãos divinas. Mas, ao longe, já se viam as primeiras gotas de chuva. Desde esse dia, Deus os abençoaria. No celeiro havia poucos grãos, e naqueles dias, isto é, nas proximidades do mês de dezembro, mesmo não sendo época da colheita, Deus faria com que eles tivessem boa colheita e uma alimentação em fartura. Seriam novamente abençoados. A pergunta é, será possível confiar num Deus que promete esse tipo de bênçãos? Uma bênção fora do prazo? Na verdade, esse era o desafio para eles e é o desafio para nós. Deus promete nos abençoar independentemente dos prazos, das circunstâncias, independentemente daquilo que é normal. Como disse o apóstolo Paulo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele sim, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Querido amigo, esse é o nosso Deus. Ele não tem limites e para Ele não há impossíveis. Uma vez que acertassem o seu relacionamento com Deus, uma vez que continuassem firmes na obra da reconstrução de maneira correta, com atitudes agradáveis a Deus, independentemente das circunstâncias, Deus os abençoaria. O que Deus requer, então, é que tenhamos um coração confiante no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. Ao concluirmos, então, essa meditação, eu peço permissão para lhe perguntar: você tem ansiado pelas bênçãos de Deus na sua vida? Você tem desejado as manifestações bondosas do Senhor na sua vida?
Você tem examinado a sua vida? O seu proceder, as suas atitudes, a sua motivação são agradáveis a Deus? Esse texto nos ensina que, por ser Deus, um Deus de amor e um Deus zeloso, Ele quer nos abençoar com grande abundância. Porém, para isso, é necessário que você considere o seu pecado, o confesse, se arrependa e o deixe. Que o Senhor possa lhe dar condições para viver dessa maneira pura diante dEle, para que o seu serviço, para que você seja aceito diante dEle. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça